Eu sei que você que está vendo esse vídeo aqui não é um investidor profissional. Você quer focar no seu trabalho para ganhar o máximo dinheiro possível, porque é isso que vai te ajudar a alcançar a sua independência financeira. E nos investimentos, que é algo muito importante também, na verdade você quer perder o mínimo de tempo possível. Você quer fazer isso de maneira simples e eficiente. Então por isso, nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 3 ETFs para você comprar e segurar até a sua independência financeira. Sem complicação, sem ter que se preocupar se tá barato, se tá caro, ou se tá na hora de vender ou de comprar. Você simplesmente vai aportar nessas 3 ETFs aqui todos os meses e vai ter um resultado melhor do que muitas pessoas que perdem muito tempo desnecessariamente com os investimentos. Então a primeira coisa, o que são ETFs, caso você tenha caído nesse vídeo aqui e ainda não saiba o que é isso? ETF é uma sigla em inglês para Exchange Traded Fund, que trazendo aqui para o português é um fundo de investimento que você pode comprar direto na bolsa de valores. No mesmo lugar onde você compra suas ações, seus fundos imobiliários, você consegue comprar cotas desse fundo. E aí, investindo nesse único fundo, você vai estar investindo em um grupo de ações. Essa forma de investir já é extremamente popular fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, vem se popularizando em vários outros países e aqui no Brasil está começando a se popularizar agora. E por que tanta gente no mundo gosta de investir através de ETFs e grandes investidores como o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, sugere que o investidor comum como eu e você aqui invista através de ETFs? What should I invest in next? Can I have some tips? I think somebody like LeBron, just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense. Vamos lá, são alguns motivos. O primeiro deles é que, principalmente no exterior, os mercados são eficientes. O que isso significa? Significa que os ativos, as ações, sempre estão muito próximas do seu preço justo. Dificilmente você vai achar uma oportunidade na bolsa. Você, como investidor comum, o trabalhador que não tem tempo para se dedicar aos investimentos, do nada vai ver uma notícia, vai abrir seu home broker e comprar uma ação mais barata que os investidores profissionais não perceberam que essa ação está barata ainda. Então você percebe como é uma coisa quase irracional você querer superar o mercado num mercado eficiente como o mercado americano, por exemplo, sendo que se você simplesmente seguir a média do mercado, você já vai ter um ótimo resultado com zero trabalho. Todo mundo começa investindo em renda fixa, e quando você começa a se interessar por renda variável, o que você está buscando é um retorno maior, mas você sabe que tem um risco maior, e aí você aprende sobre diversificação, que se você comprar várias ações em vez de uma só, você vai estar diluindo o seu risco e mesmo assim tendo uma expectativa de retorno melhor do que da renda fixa. Só que aí complica um pouco, porque você precisa comprar várias ações e aí você vai estar comprando ativos que talvez você não conheça e você vai ter que se preocupar com cada um desses ativos, ler relatório, fato relevante, ouvir notícias sobre cada uma dessas ações e ficar com aquele medo, será que tá na hora de comprar e de vender? E aí investir, que deveria ser uma coisa simples, que vai te trazer paz porque você está caminhando rumo à sua independência financeira, na verdade tira a sua paz, tira o seu sono, te deixa ansioso e algumas pessoas acabam cometendo o erro de perder tempo demais nos investimentos, enquanto elas deveriam se preocupar com o seu trabalho, principalmente o investidor iniciante que está começando a sua jornada. Não faz sentido você perder muito tempo com investimentos e menos tempo com trabalho, sendo que é o trabalho que vai te enriquecer. Os investimentos vão te enriquecer no longo prazo. Mas a gente aqui que está no início da jornada, a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro e investir de maneira eficiente e simples. E aí que as ETFs caem como uma luva para pessoas como eu e você aqui, porque elas vão te dar a diversificação, porque como eu te expliquei, comprando apenas um único ativo, você vai estar investindo em várias empresas ao mesmo tempo, só que ela não vai te dar a complicação, porque é apenas um único ativo. E grande parte das ETFs investem em índices. O que isso significa? Por exemplo, o índice mais famoso que existe é o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, se você investe em uma ETF do S&P 500, você vai estar sempre posicionado nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse índice ele é reciclado de tempos em tempos. Então, se algumas dessas empresas tiverem algum problema, elas vão simplesmente sair desse índice e vão entrar outras empresas nesse índice. E você que está investindo na ETF nem precisa ficar sabendo disso. Você simplesmente vai aportar todos os meses nessa ETF e essa reciclagem de empresas acontece automaticamente lá dentro, sem que você tenha que se preocupar em comprar e vender a empresa na hora certa. Então você já entendeu que os mercados são eficientes, então não vale a pena você querer superar o mercado, é muito melhor seguir a média do mercado através de uma ETF. Você já percebeu como as ETFs te dão a diversificação sem complicação, e uma outra vantagem muito grande das ETFs são as taxas extremamente baixas, porque esse era um problema de você investir num fundo de investimento tradicional, onde você ia lá e investia com um gestor profissional,
que ele tentava comprar e vender as empresas para você, porque esses fundos são muito caros. Eles cobram taxas altas, muitas vezes tem taxa para você entrar, taxa para você sair, taxa de performance. E as ETFs, por serem um fundo passivo, que simplesmente vão seguir um índice, elas não precisam de vários profissionais lá que encarecem o custo desse fundo. Os custos são extremamente baixos, especialmente das ETFs internacionais, que eu vou dar o foco maior aqui nesse vídeo. Por que elas conseguem cobrar tão baixo? Porque o mercado americano, especificamente, é o maior mercado do mundo de longe. O mundo inteiro investe no mercado americano. Então, ainda que elas cobrem uma taxa, como por exemplo, uma das ETFs que eu vou te mostrar mais pra frente aqui nesse vídeo, cobra uma taxa de 0,03%. Isso significa que você vai pagar 30 centavos para cada R$1.000 que você tem investido nessa ETF. O valor é muito baixo mesmo, é quase de graça. Mas mesmo sendo um valor muito baixo para nós investidores, para eles ainda dá um bom lucro, porque como eu disse, é muito dinheiro investido nessas ETFs, de pessoas do mundo inteiro. Então mesmo eles lucrando só 0,03% do patrimônio dessa ETF por ano, ainda assim as empresas gestoras dessas ETFs conseguem tirar um bom lucro dessas ETFs. Então as taxas baixas são mais uma ótima vantagem, e uma última vantagem que eu quero te falar aqui é o fato de você dolarizar o seu patrimônio. Existem ETFs aqui no Brasil, mas nesse vídeo aqui eu vou dar um foco em ETFs internacionais. E quando você investe em ativos internacionais, o que você está fazendo na prática? Você vai estar no longo prazo ganhando não somente com a valorização das empresas, mas também com a valorização do dólar em relação ao real, que a gente sabe que a tendência é o dólar sempre se valorizar em relação ao real no longo prazo. Em períodos menores, como por exemplo foi no ano de 2023, o real pode até se valorizar em relação ao dólar, mas no longo prazo a tendência é que o dólar sempre se valorize em relação ao real. Não quero me aprofundar muito nessa parte, mas caso você não saiba, isso acontece pelo diferencial de inflação. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil existe inflação, que é a desvalorização do nosso dinheiro, mas a inflação nos Estados Unidos é muito menor. Então, como o dólar se desvaloriza numa velocidade bem menor do que o real, no longo prazo o dólar ele vai ganhando valor em relação ao real. Então, investindo em ETFs internacionais, você vai estar ganhando das duas formas. E aí talvez você pode até pensar assim, pô, mas eu moro aqui no Brasil, o dólar não é importante para mim, mas na verdade é muito importante sim, porque grande parte das coisas que nós consumimos aqui no Brasil está atrelado ao dólar, gasolina, vários alimentos. Então, se o dólar dispara, o preço das coisas em real dispara aqui pra gente. Então, a gente tendo uma parte do nosso patrimônio atrelado ao dólar, a gente está se protegendo não só da inflação aqui do Brasil, mas também da desvalorização da nossa moeda, o real, em relação à moeda mais forte, que é o dólar. Então, agora que você já entendeu o que são ETFs e as vantagens de você investir dessa forma, eu preciso te falar que o mercado americano é muito vasto, é muito gigante, e existem diversas ETFs também para você investir. Desde as mais amplas, que pegam o mercado como um todo, como ETFs bem específicas de setores, de tamanho de empresas, diversos tipos de ETFs. Então talvez você fique meio confuso para saber qual ETF você pode investir, mas eu já fiz a lição de casa para você aqui, então eu trouxe as 3 principais que a maioria das pessoas investem, e sinceramente, investindo só nessas 3, você já vai ter um resultado excelente. As 3 ETFs que eu vou falar aqui são da Vanguard, que junto com a BlackRock são as 2 maiores gestoras de fundos do mundo. Então são instituições extremamente consolidadas e confiáveis do mercado americano. E a primeira ETF que eu vou te falar aqui, sinceramente, é a minha favorita, que é a ETF VT. Então dá uma olhada aqui na ETF VT. Todas essas informações eu tirei do site ETF Database, que você pode acessar aí para ver informações sobre qualquer ETF. É um site super completo. E como que funciona a ETF VT? Ela é uma ETF de ações globais. Ela te dá uma posição neutra em ações do mundo inteiro. Como que funciona isso aqui de posição neutra? A ETF VT literalmente pega as principais empresas do mundo. Só nesse ETF aqui tem mais de 10 mil empresas, e a porcentagem que cada empresa tem dentro dessa ETF é de acordo com o tamanho da empresa. Então, se, por exemplo, a gente vier aqui em Holdings e olhar as top 15 posições aqui dentro da ETF VT, você vai perceber que são as maiores empresas do mundo mesmo. Apesar de ter por volta de 10 mil empresas nessa ETF, 3,8% tá em Apple, 3,5% tá em Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, que é o antigo Facebook, Google. Veja que são as maiores empresas do mundo, que são as empresas americanas. Mas aqui nessa lista de top 15 já tem uma empresa internacional aqui, ó, que é essa empresa enorme de semicondutores lá de Taiwan. E aí, se eu venho nesse segundo menu aqui, ó, Holding Analysis Charts, você consegue ver informações mais detalhadas dessa ETF. Olha que interessante. Aqui na parte de países, ó, 58,34% tá em Estados Unidos e o restante tá distribuindo no mundo todo aqui, ó. Tem até Brasil. 0,37% tá em Brasil. Então aqui a gente já percebe como que o Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, o mercado de capitais do Brasil é quase insignificante em relação ao resto do mundo. Daí também a importância de você investir fora do Brasil. A gente consegue ver aqui, ó, a divisão por setores aqui, ó, finanças, tecnologia, saúde, todos os principais setores da economia aqui. Então perceba o poder dessa ETF aqui. Comprando apenas uma única ETF, fazendo aportes mensais nessa ETF aqui, você vai estar posicionado nas maiores empresas do mundo com zero complicação. E aqui uma parte muito importante aqui, que é a taxa, ó. A taxa do VT é só 0,07% ao ano, ou seja, só 70 centavos a cada R$1.000 que você tiver investido nessa ETF aqui. E se por um acaso você quiser investir
investe no VT através de uma corretora do Brasil. A ETF brasileira que compra o VT lá fora é o WRDL11, o famoso World 11, que inclusive eu tenho na minha carteira e eu vou te mostrar aqui como esse ativo aqui é muito bom. Se eu abrir minha carteira aqui, ó, na parte de ETFs, eu tenho o World 11, é a maior posição da minha carteira, por volta de 30% da minha carteira tá no World 11. Eu comecei minha carteira em janeiro, tô gravando esse vídeo aqui em outubro e eu tô com 18,45% de valorização nessa ETF aqui. Aí você pode até se perguntar, pô Daniel, você tá falando aí de ETFs internacionais, mas você tem o World 11 aqui no Brasil? Então agora eu vou até te dar um spoiler, você que acompanha minha carteira aqui na série Bora Aportar, que é a série que eu faço meus aportes mensais aqui publicamente. Como eu comecei minha carteira nesse ano aqui de janeiro, eu vou finalizar esse ano seguindo a mesma estratégia, pra gente conseguir no final do ano fazer um balanço de como foi a carteira, mas a partir de janeiro do ano que vem, a parte internacional da minha carteira, eu vou investir direto no exterior. Então eu vou trocar o World 11 pelo VT, que é exatamente a mesma coisa, só que eu vou estar realmente enviando dinheiro pra fora, convertendo em dólares e comprando direto a ETF VT, que tem uma taxa de administração bem menor do que o World 11 aqui do Brasil. Então vamos lá para nossa segunda ETF aqui desse vídeo, que você pode investir até a sua independência financeira, e eu tô falando do VOO, o VOO. O VOO, diferente do VT, ele não investe em ações do mundo todo, ele pega só empresas dos Estados Unidos. Essa é aquela ETF que eu me referi no início do vídeo, que ela investe no S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é um dos principais índices do mundo, extremamente eficiente, tem um histórico incrível de valorização ao longo dos anos. E olha só, logo de cara aqui, a taxa dela, como eu te falei, é apenas 0,03, 30 centavos a cada R$1.000 que você tem investido nessa ETF aqui. E aí, quando a gente vem aqui em holdings, perceba que as top 15 são praticamente as mesmas lá do VT, só que num peso maior. Veja que Apple aqui tem quase 7%, Microsoft 6,5%, porque o VT ele tá distribuído em empresas do mundo todo, e aqui tá só nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só, né? É muita coisa também que tem dentro dessa ETF aqui. E aí você pode até ter essa dúvida, vale a pena ter o VT e o VOO junto? Qual que é uma estratégia muito comum para quem investe através de ETFs? Geralmente as pessoas têm o VT, que é uma base neutra global, né? Porque o VT você vai estar posicionado em todas as empresas do mundo. E aí depois a pessoa sobrepõe com outras ETFs que vão acabar tendo as mesmas empresas do VT, porque o VT tem praticamente todas as empresas do mundo, só que você tá dando um peso específico em algum grupo de empresas que você quer ter mais participação nelas. Então, por exemplo, você viu que o VT tem por volta de 60% em Estados Unidos. E vamos supor que você queira, na sua parte de ações internacionais, ter um peso maior em Estados Unidos. Então você pode ter o VT e depois você também coloca o VOO, e aí você vai dar mais peso para as empresas americanas na sua carteira. E caso você queira também investir no S&P 500 através de uma corretora do Brasil, a ETF equivalente seria o famoso IVVB11, que é a maior ETF do Brasil, ou a BDR de ETF BIVB39. Ambas fazem basicamente a mesma coisa, compram cotas de uma ETF americana que também investe no S&P 500. E agora vamos para a nossa última ETF desse vídeo aqui, que é o VNQ. Já tô aqui na página do VNQ aqui no ETF Database, e o que faz o VNQ? Assim como o VOO investe em empresas americanas, o VNQ ele investe em REITs americanos. O que são REITs? São, como dizem, os primos dos fundos imobiliários. É uma forma de você investir em empresas que investem no mercado imobiliário. Eles são bem próximos dos fundos imobiliários, tem algumas diferenças que eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui para ele não ficar enorme, mas é muito parecido. Comprando o VNQ aqui, você vai estar investindo em vários REITs que investem em imóveis dentro dos Estados Unidos. E o legal dos REITs é quando se fala em mercado de capitais, tudo nos Estados Unidos é infinitamente maior do que aqui no Brasil, né? Então, se a gente pegar apenas um REIT dos Estados Unidos, que é esse aqui, o Realty Income, o ticker dele é O. Engraçado os tickers, não tem um padrão certinho, 4 letras e 2 números igual aqui no Brasil. O ticker desse REIT realmente é só a letra O. Só esse REIT aqui, ele é maior do que todos os fundos imobiliários do Brasil somados. Só para você ter uma ideia de quão maior é o mercado imobiliário americano em relação ao nosso aqui. E no VNQ você vai ter esse REIT e vários outros. E nos REITs americanos, o legal é que tem os mesmos setores que a gente tem aqui nos fundos imobiliários, como logística, shopping, lajes corporativas, mas também tem REIT de hospital, tem REIT de antena, tem REIT de cemitério, tem REIT de self-storage, que é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, que eles alugam pequenas salas para guardar coisas mesmo, é uma coisa que é comum lá, tem REIT disso também. Então é um mercado muito vasto, muito grande, e você consegue investir no mercado como um todo, de maneira ampla, sem complicação nenhuma, através apenas da ETF VNQ. Ela já tem uma taxa um pouco maior, 0,12%, que ela é uma taxa mais alta em relação aos outros ETFs americanos, mas ainda assim é uma taxa bem mais baixa se você comparar com qualquer ETF aqui do Brasil. Então aqui quando você vem nos top, você vê que são os principais REITs, tem o O aqui que eu te falei. No total, atualmente, são 155 REITs que tem dentro dessa única ETF aqui, então é uma forma extremamente descomplicada de você investir no mercado imobiliário americano. Se você quiser se expor ao VNQ aqui da sua corretora do Brasil, a ETF equivalente é o ALUG11, que compra cotas do VNQ. E agora eu vou sugerir esse vídeo aqui para você, caso
você ainda não tenha se convencido da importância de você investir no exterior. Nesse vídeo aqui eu te provei essa importância com 5 motivos, então vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também.